com muita alegria, com a graça de Deus, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, encontramo-nos diretamente no estúdio e ao vivo para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio e Carioca Calçados. Estamos em plena Semana Santa, hoje, quinta-feira santa, dia em que a Igreja Católica no mundo inteiro celebra a instituição da Sagrada Eucaristia, ou seja, a Santa Missa, e o sacerdócio católico. Estamos também iniciando hoje um novo mês. Por isso, então, nosso agradecimento por todas as graças, por todas as bênçãos, favores corporais e espirituais que recebemos, apesar desta terrível pandemia, durante o mês de março, quando tantas pessoas conhecidas nossas, parentes nossas, eu tive também um outro primo que partiu desta vida para a eternidade, até primos conhecidos, bem conhecidos, e também sobrinhos que passaram por uma maior ou menor enfermidade. E até um deles, empresário, que passou por uma situação bastante complicada, mas graças a Deus está se recuperando e retornando pouco a pouco ao trabalho. Mas apesar disso, devemos saber aceitar esses momentos, não é fácil. Aliás, nós lemos no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10, onde a palavra de Deus vem ao nosso encontro e nos diz: se nós aceitamos as alegrias, os bons momentos, a felicidade, como que provindo das mãos de Deus, por que não aceitarmos também os problemas, dificuldades, enfermidades e tristezas? Nós sabemos que a nossa vida é intermediada de altos e baixos, de alegrias e também sofrimentos, e também da própria morte, porque nós não estamos aqui na vida para vivermos sempre, sempre. A nossa mansão, a nossa felicidade é a eternidade. Então, além de agradecer o mês de março, peçamos a proteção e a benção da Trindade Santa e de Nossa Senhora para este novo mês que temos pela nossa frente. E, aliás, o Papa sempre já, desde 1854, quando iniciou o movimento do apostolado da oração, o Papa, portanto, 150 anos mais ou menos, que sempre coloca uma intenção pela qual ele pede para os membros do apostolado da oração e todas as pessoas de boa vontade, todos os cristãos, para rezar nessa intenção. Agora, por exemplo, para o mês de abril, o Papa nos pede: rezemos por aqueles que arriscam a vida pelos direitos fundamentais nas ditaduras, nos regimes autoritários, especialmente regimes comunistas, e também nas democracias em crise. Então o Papa pede que nós rezemos por aquelas pessoas que, mesmo em regimes comunistas, enfrentam, trabalhando pela democracia. E nós sabemos que a democracia está em crise.
Olhemos, por exemplo, no Brasil, mesmo no Brasil, quanta briga entre os políticos para lá e para cá, é um partido contra outro, partidos demais que estão ali se degladiando, infelizmente. Eu me lembro, quando era pequeno, havia especialmente 2 partidos. Era o UDN, o PSD, e havia o partido do PT, que corria por fora, por assim dizer. O terceiro partido, então ali a política era mais séria, mas hoje em dia se cria partidos demais unicamente com interesse, sem dúvida nenhuma, econômico. Então, rezemos também, pedindo que as luzes do Divino Espírito Santo desçam sempre mais abundantes sobre cada um de nós, para que possamos seguir sempre pelo caminho certo, pelo caminho do bem, para que este vírus jamais também nos atinja. Aliás, escutei hoje numa rádio bem cedo, às 6, que há muitos jovens partindo desta vida para a eternidade. Quantas e quantos, até crianças, quantas e quantos que talvez nunca pensavam de partir desta vida para outra. Ontem me falaram, por meio de um telefone, uma pessoa de outro município, que numa grande cidade morreram em Santa Catarina. 2 advogados. E também, eu já falei na terça-feira passada, esse programa, escutei também em Santa Catarina, partiram para a eternidade, infelizmente, com a falta de médicos. No entanto, 31 médicos partiram desta vida para a eternidade. E eu sempre rezo pelos médicos, pelos enfermeiros, enfermeiras, e especialmente pelas pessoas que cuidam dos idosos, enfim, essas pessoas todas nos seus lares. E olha quanta gente que partiu desta vida para a eternidade. Por exemplo, eu tenho aqui comigo, de segunda para terça-feira, agora, essa última segunda para terça-feira, faleceram no Brasil, em 24 horas, 1.669 pessoas. E 10.706 pessoas em Santa Catarina. E em Florianópolis, por exemplo, 754 pessoas. Olha quanta gente. E no Brasil, 315.526 pessoas. Isso de de segunda para terça-feira. Então, muita gente e muitos jovens. E nós devemos procurar passar por esta vida fazendo o bem, amando a Deus e amando os nossos semelhantes. Isso é muito importante. E nós, então, agora, quinta-feira santa, eu vou explicar um pouquinho, ao menos nomear um pouco, porque são muitos os dias, muitas cerimônias. Quinta-feira de manhã. Na quinta-feira santas, nunca os sacerdotes celebram missa de manhã, na quinta-feira santa. O Papa, em Roma, com todos os sacerdotes que quiserem celebrar com ele, cada bispo, arcebispo ou cardeal, na sua catedral, na sua cidade, preside a Santa Missa, e os sacerdotes daquela cidade, daquela diocese, celebram a Santa Missa, os sacerdotes. E nesta missa, o Papa em Roma, cada bispo, arcebispo ou cardeal, na sua
catedral, consagra, abençoa os santos óleos do batismo, da confirmação ou crisma e da unção dos enfermos. Santos óleos que são usados durante o ano para batizar, para confirmar a pessoa na fé, e também a unção dos enfermos, que é um óleo para revitalizar, para novamente trazer a pessoa gravemente enferma para a saúde. É emocionante, mas quantas milhares de unções de enfermos que eu, na minha vida, 60 anos de feliz sacerdócio, 3 meses, dei unção dos enfermos. E olha quanta gente que os médicos diziam: padre, essa pessoa amanhã ou depois, ou ainda essa noite, vai para a eternidade. E eu dei a unção dos enfermos, fui instrumento nas mãos de Deus, e para a surpresa dos médicos, dos enfermeiros, dos parentes, para minha surpresa, aquela pessoa que estava completamente ali apagada, de repente começa a ressuscitar. Deus é o dono da nossa vida. Sabe o que me disse um dia um médico? Aliás, diversos médicos, mas esse eu me lembro. Uma senhorazinha de idade avançada. Era meia-noite e meia, mais ou menos, quando eu dei a unção dos enfermos para aquela senhorazinha tal. E eu depois, com o médico, quando ele deixou de atender, eu também, eu disse: doutor, essa senhorazinha, nessa madrugada, vai para a eternidade, quase certo. Sabe o que ele me respondeu? O padre Pedro, eu não me pronuncio mais a respeito da pessoa ir para a eternidade ou não ir para a eternidade. Eu já errei tantas vezes, quando era médico mais novo, agora não. A vida está nas mãos de Deus, porque esta bênção, ele dizendo, esta bênção dos santos óleos, uma parente minha que nós todos tínhamos como certo, eu como médico, mais outro primo meu médico, também parente daquela, parece que era tia dele, a vovozinha tal, a gente tinha certeza que ela ia para a eternidade. Pois o padre, foi outro padre, diz ele, lá na minha cidade, que deu unção dos enfermos, e para a surpresa, a alegria de todos os parentes, aquela bisavó ressuscitou, por assim dizer. Bem, então a vida depende de Deus. Quantas pessoas que já me abraçaram um dia, faz uns 14, 15 anos, um advogado bem forte, bem gordo, eu estava entrando para o salão, para um almoço, e essa pessoa veio ao meu encontro. Eu quero dar um abraço no padre que me salvou, que me deu a bênção, a unção dos enfermos. Puxa, me deu um abraço que até alguns ossos meus estouraram, não digo estouraram, mas deu para sentir um pouco, abraço muito apertado e tal. Às vezes pessoas que faltam um desconfiômetro e também aperta a mão de tal modo, não dá, cada um, devemos ter delicadeza, desculpe eu dizer isso, mas é que já tive muitos casos, em que a pessoa dá um aperto na mão da gente, e aquele senhor, aí eu disse para ele, não fui eu, mas se eu estou vivo, foi o senhor. Não, eu fui instrumento nas mãos de Deus. O ministro sagrado é instrumento nas mãos de Deus, como médico também. Quantos médicos que já disseram, foi Espírito Santo que me iluminou nesta cirurgia complicadíssima, nesse remédio, para eu dar este remédio. E para surpresa minha, essa pessoa se recuperou.
Então, a bênção dos santos óleos, quinta-feira de manhã. Quinta-feira, ao anoitecer, ali cada paróquia, cada pároco ou cada bispo demarca o horário da Santa Missa, chamada Missa da Santa Ceia, onde é exatamente celebrado o mesmo que Cristo Jesus realizou lá no cenáculo em Jerusalém, quando Jesus celebrou a primeira Santa Missa. Isso faz 1988 anos atrás. Como é que você sabe disso, Padre Pedro? Nós estamos no ano 2021, menos 33, a idade de Cristo Jesus. Foi na véspera da morte de Cristo Jesus que Jesus então celebrou a Santa Missa, lavou os pés dos apóstolos e muita gente não sabia por que quando chegou a vez de Jesus lavar os pés do apóstolo Pedro, ele reagiu. Não, senhor, calma aí. Por quê? Quantas pessoas, eu já falei algumas vezes, também no meu programa de rádio, programa de TV também, já falei, porque nenhum judeu, mesmo uma criança, não podia lavar os pés do pai ou da mãe ou de outra pessoa. Isso era trabalho do escravo, da escrava. E agora São Pedro vê Jesus lavar os pés dos apóstolos. Então ele reagiu. E foi então que Jesus disse, se não deixar lavar os teus pés, não terás parte comigo no reino do céu. Aí então São Pedro, então pode, tal, né? Bem, e Jesus Cristo então celebrou a primeira Santa Missa, deixando para nós esses dois grandes sacramentos, o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio católico. Se você quiser, por exemplo, pode olhar lá nos 3 últimos capítulos dos 3 evangelistas, São Mateus, São Marcos e São Lucas, onde fala sobre a ceia. Especialmente você poderá tomar, por exemplo, em São Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 29, onde Cristo Jesus diz, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Então, claramente, Mateus, veja bem, aqui capítulo 26, versículo 26. Está aqui bem claramente onde Cristo diz, durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o entregou aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. E depois tomou o cálice com vinho, bebei dele todos, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E assim também você poderá olhar, por exemplo, São Marcos, está também claramente no capítulo 14, versículo 22 a 25, e São Lucas, capítulo 22, versículo 17 a 20. E São João, exatamente, ele fala muito sobre a Eucaristia, o capítulo 6. Este é o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E ainda na primeira carta de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e seguintes, você poderá ler, eu vou repetir, capítulo 1 aliás, a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e seguintes, onde Cristo também novamente repete,
isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E quando ele terminou a Santa Missa, o que é que ele disse? O que eu fiz, Cristo dizendo, o que eu realizei, o que eu fiz, fazei-o em minha memória, em minha lembrança. E desde ali, já no dia da ressurreição, você pode ver, os apóstolos estavam reunidos com Nossa Senhora, quando Jesus Cristo apareceu, ele estava ali na celebração eucarística, Santa Missa, repetindo aquilo que Cristo tinha realizado na véspera de sua morte, na quinta-feira santa. E Cristo então deu a ordem, e esta ordem os apóstolos foram realizando. Depois dos apóstolos morrendo, vieram os apóstolos, os sacerdotes. Hoje, aliás, os 266 papas que houve no decorrer desses 20 séculos da Igreja, hoje o Papa Francisco, sempre ao celebrar a Santa Missa, você poderá notar, ele, após a consagração, fazei isto em minha lembrança, em minha memória. E assim os 5.000 e tantos bispos espalhados nos 5 continentes, sempre ao celebrar a Santa Missa, no final da consagração, você poderá acompanhar a missa pela TV, pela Argentina, se você entende de alemão, a missa na Alemanha, se você entende italiano, na Itália, você poderá acompanhar a missa lá numa das TVs, seja, por exemplo, a Rede Vida, seja a Canção Nova, seja Aparecida, seja o Século XXI, ou seja a TV Massote, nós temos 5 TVs, sempre você vai notar, ou mesmo na sua paróquia, o padre no final da consagração, fazei isto em minha lembrança. E quando o padre Pedro, os bispos, os padres que existirem hoje, que são mais ou menos 483 mil sacerdotes espalhados pelo mundo, também sempre haverá outros e outros sacerdotes celebrando a Santa Missa, nos dando esse alimento espiritual. A Eucaristia, que é a Santa Missa, que é celebrada diariamente. E eu, com a graça de Deus, eu já celebrei milhares e milhares, mais de 20.000 santas missas. Eu procuro celebrar a Santa Missa sempre como se fosse a primeira Santa Missa, como fosse a última Santa Missa, a primeira, a única Santa Missa e a última Santa Missa. Sempre com muita fé, com muita devoção, também, claro, com distrações que todos nós podemos e devemos ter durante a participação da Santa Missa, também os sacerdotes. Sacerdote também, diz o próprio Cristo, toda pessoa, o justo peca 7 vezes. E quando São Pedro perguntou para Jesus Cristo, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar aquela pessoa que me ofende? Até 7 vezes? O que é que Jesus Cristo disse? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, na quinta-feira santa, então a missa da Santa Ceia. Na sexta-feira santa é o dia de silêncio e mais recolhimento. Aliás, sempre na sexta-feira santa é o dia de jejum e o dia da abstinência da carne. Por que que a igreja continua no decorrer dos séculos? Para que a gente se coloque em sintonia com tantos pobres que não tem um pedaço de carne. Muitas vezes tem pelanca, tal, ou alguma coisa semelhante, mas quantos que passam sem um pedaço de carne, às vezes semanas, meses, abstinência de carne, para você sentir, infelizmente há tanta gente que esbanja a comida,
Eu me lembro do papai, o papai era comerciante, mas ele dizia, lá em casa eu nunca passei fome, graças a Deus, mas o papai dizia, procurem sempre cuidar para nunca esbanjar a comida, porque nessa hora tem gente morrendo de fome. E a abstinência de carne e o jejum. Toda sexta-feira nós deveríamos fazer algum sacrifício. E sexta-feira, o único dia durante o ano que não é celebrada nenhuma Santa Missa. Mas sim, às 15 horas, às 3 horas da tarde, tem a solene ação litúrgica, a cerimônia muito bonita. Noutros anos, depois à noite, a procissão do Senhor Morto. E no sábado, de modo geral, as igrejas ficam fechadas para abrir a noitezinha de sábado com a vigília pascal, com aquela cerimônia tão bonita da bênção do fogo, a bênção da água batismal, a bênção da água benta, enfim. E o domingo, então, e mesmo à noite, a ressurreição de Cristo Jesus. Procuremos nós acompanharmos, e claro, dos nossos lares, esta celebração. E os santos que celebramos hoje, Santa Teodora, Santo Hugo Grenoble, São Ludovico Pavone, São Macário, São Melito, Catarina, São Selene. Então, e também ainda santos de domingo, Santo Isidoro, São Platão, São Pedro de Poitiers, Santo Ágape, e ainda Santo Átala, e São Nicetas, e os mártires, São Quirione, Santa Irene e São Pavazário. Então, sexta-feira santa, lembremos-nos do jejum e fazer um sacrifício por amor a Cristo. E agora, nesse momento, meus cumprimentos, um feliz e especialmente de um Cristo ressuscitado, ao proprietário aqui da TV, todos os funcionários, e temos bastante amizade com eles, todos os telespectadoras e telespectadores, todos que estão em sintonia conosco, e podendo, na medida do possível, procure participar da Santa Missa, se você puder, né? E nós, ali na paróquia de Coqueiros, sempre temos a missa 19h30. A todas e todos, muita alegria que o Cristo ressuscitado venha sempre ao nosso encontro, nos animando, nos incentivando para, com muito otimismo, prosseguirmos, apesar desta pandemia, prosseguirmos adiante. Que o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Rei dos nossos corações, continue sempre conosco, com as bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Saúde e a bênção agora da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde e felicidades para todas e todos, e tomemos com muita fé esta água.